Começando uma sequência de vídeos novos, agora nós vamos comentar a respeito sobre eletrostática, um conteúdo geralmente trabalhado na terceira série do ensino médio. Começando sempre com uma grande ideia, a eletrostática envolve cargas elétricas, as forças entre essas cargas e o comportamento das cargas nos materiais. Aqui nós temos um eletroscópio, que é um experimento de fácil reprodução em sala de aula. Pois bem, eletrostática ou eletricidade em repouso, que é exatamente o que a palavra quer dizer, eletro e estática. Eletricidade em repouso. Envolve cargas elétricas, as forças entre elas, o seu comportamento em materiais. Uma compreensão da eletricidade requer uma abordagem passo a passo, pois um conceito é o bloco de construção para o próximo, que é exatamente o que eu vou fazer nos próximos vídeos colocados aqui no canal, ok? Mostrando passo a passo como é o comportamento da carga elétrica em repouso. Uma constatação importante: a regra fundamental na base de todos os fenômenos elétricos é que cargas elétricas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Provavelmente não é uma ideia nova para você, mas ela é fundamental para a compreensão dos fenômenos elétricos. Continuando as ideias, considere uma força agindo sobre você que é bilhões e bilhões de vezes mais forte que a gravidade. Suponha que, além dessa enorme força, haja também uma força que é repulsiva, também bilhões e bilhões de vezes mais fortes que a gravidade. As duas forças agindo sobre você, elas vão se equilibrar e não tem nenhum efeito perceptível. Um par dessas forças que atua em você o tempo todo é as forças elétricas, ok? Então nós estamos falando de forças elétricas de dois modos, uma atrativa e outra repulsiva, ok? Vamos lá, aqui a gente já tem uma representação das duas forças, pegando a ideia do texto. As enormes forças elétricas atrativas e repulsivas entre as cargas elétricas na Terra e as cargas elétricas no seu corpo vão se equilibrar, deixando a força da gravidade relativamente mais fraca, que só atrai. Então, é a ideia retratada aqui no desenho, turma. Tem o planeta Terra e você, ok? A força gravitacional sobre você, ela é somente atrativa, está representado aqui por essa seta, por esse vetor de módulo menor. Agora, as cargas elétricas no seu corpo e as cargas elétricas no planeta vão dar origem a uma força que não é só atrativa como a força gravitacional, mas ela vai ser tanto atrativa, ou seja, atraindo você para a Terra, como também repulsiva, empurrando você distante da Terra, ok? Então existe essa diferença entre força gravitacional e força elétrica. A gravitacional, ela é de menor magnitude, ou seja, de módulo menor, e só atrativa. A força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva e ela pode tanto repelir quanto atrair. Ok? Continuando então, a gente precisa de uma ideia bem definida de átomo para compreender os fenômenos elétricos. Portanto, aqui vai uma ideia importante. Forças elétricas surgem de partículas nos átomos. Os prótons no núcleo atraem os elétrons e os mantêm em órbita. Os elétrons são atraídos pelos prótons, mas os elétrons repelem outros elétrons. É exatamente aquela proposição que foi lida no início dos slides. A propriedade elétrica fundamental, a qual as atrações mútuas ou repulsões entre elétrons e prótons são atribuídas
são atribuídas é chamada de carga elétrica. Então, nós vamos estudar atração e repulsão na carga elétrica, que então as atrações e as repulsões vão ser propriedades elétricas. Por convenção, os elétrons são carregados negativamente e os prótons carregados positivamente. E que uma coisa fique clara desde então, turma. Elétron negativo e próton positivo é mera convenção. Poderia ser diferente e vai ser o fechamento do comentário desse vídeo. Os nêutrons não têm carga e não são atraídos nem repelidos por partículas carregadas. O núcleo de hélio é composto por 2 prótons, representados aqui em verde, e 2 nêutrons, representado aqui em roxo. Os prótons carregados positivamente atraem os 2 elétrons negativos, ok? Então aqui nós temos uma representação do átomo de hélio como um todo. No seu núcleo existem prótons e nêutrons em iguais quantidades e na eletrosfera tem um elétron para cada próton no núcleo, ok? Então, no caso do átomo de hélio, 2 elétrons, porque no núcleo tem 2 prótons. Aqui estão alguns fatos importantes sobre os átomos. Primeiro, cada átomo tem um núcleo carregado positivamente, cercado por elétrons carregados negativamente, ok? Então, são aquelas regiões que a gente vai denominar no átomo de núcleo e de eletrosfera. Continuando, todos os elétrons são idênticos. Terceiro, o núcleo é composto por prótons e nêutrons. Todos os prótons são idênticos. Da mesma forma, todos os nêutrons são também idênticos. Quarto, átomos geralmente têm tantos elétrons quanto prótons. Então, o átomo tem uma carga líquida nula. Ok? Traduzindo em outras palavras, sempre que nós estivermos nos referindo a um átomo, seja ele de hidrogênio, de hélio ou de qualquer outra substância, de forma geral, a gente quer dizer que esse átomo ele tem um balanço de cargas igual a zero. Ou seja, na eletrosfera a gente vai ter essa quantidade de carga negativa igual à quantidade de carga positiva existente no núcleo, ok? E por último, um próton tem quase 2.000 vezes a massa de um elétron, mas sua carga positiva é igual em magnitude à carga negativa do elétron, ok? Magnitude é o mesmo que módulo, tudo bem? Continuando aqui, a gente tem uma representação muito importante da força elétrica entre as cargas, tá? Uma força que vai ser representada por atração e uma força que vai ser representada por repulsão. Cargas de sinais iguais, força repulsiva entre elas. Cargas de sinais iguais, força repulsiva entre elas. No entanto, se as duas cargas que estão próximas têm sinais opostos, a força entre elas é atrativa. A regra fundamental de todos os fenômenos elétricos é que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem, ok? Então, isso daqui é o fechamento da nossa discussão nesse vídeo, ok? E o que eu queria dizer para vocês? Olha aqui, negativo e positivo são somente nomes que são dados a cargas opostas. Os nomes poderiam ser leste-oeste, para cima, para baixo, Mary e Larry, João e Maria, tanto faz, ok? A ideia é, se fosse, por exemplo, leste e oeste, então leste com leste, repulsão, oeste com oeste, repulsão. E leste com oeste, atração, ok? Então, o nome ele não é tão importante, porque ele é somente uma convenção para que nós possamos estudar as propriedades nas cargas elétricas.
Para finalizar, uma pergunta para você pensar o que nós comentamos até aqui. Qual é a regra fundamental na base de todos os fenômenos elétricos? Pergunta fácil de responder, ok? Deixa aí nos comentários a sua resposta. Agradeço a sua atenção e a sua paciência até aqui. Bons estudos, conte comigo no que for necessário e até a próxima.